E para quem esteve fora do planeta Terra, esse foi um fim de semana de eleições presidenciais em dois países vizinhos aqui ao Brasil, na Argentina e no Uruguai, com resultados que demonstram a insatisfação geral com os dois governos. E isso em meio a turbilhões de protestos recentes no Peru, no Equador e mais recentemente a gente acompanhou também no Chile. Essa onda geral de protestos simultâneos ainda está sendo analisada por cientistas políticos, especialistas, tentando entender o que exatamente aconteceu, mas o fato é que a gente está acompanhando mais uma vez a população pedindo mudanças, como vimos aqui no Brasil em 2013. Na Argentina, como já era esperado, a chapa comandada por Alberto Fernandes, que tem Cristina Kirchner como vice, uma chapa de centro-esquerda, derrotou o atual presidente Maurício Macri numa demonstração de que os argentinos estão insatisfeitos com os graves problemas da desigualdade que seguem atingindo a terceira maior economia da América Latina. Recentemente eu tive em Buenos Aires, gosto muito de conversar ali com o taxista, com o pessoal no café e tal, os argentinos são muito simpáticos, né? E todos se mostraram muito incomodados com as reformas de Macri. Eles entendem que perderam renda e que isso se deve aos cortes promovidos pelo atual presidente na área econômica. Já aqueles que defendem Macri dizem que ele precisaria de mais tempo, já que herdou uma economia enfraquecida, o que também é verdade, né? Pelo visto, os argentinos não querem esperar, por isso preferiram trocar o comando do país. Mas em meio a essa briga, né, entre esquerda e direita, essas diferentes linhas ideológicas, esse debate político, todos com que conversei não viam em Fernandes ou em Cristina Kirchner, que agora vão assumir a Casa Rosada, uma certeza de resolução dos graves problemas. Só queriam mudar, né, numa tentativa de melhorar o cenário econômico do país. Depois que Macri foi derrotado numa prévia recentemente que teve lá na Argentina, vendo que a vaca estava indo para o brejo, o presidente ainda argentino admitiu que errou com seu plano de austeridade, começou a tomar atitudes mais populares, trocou a agenda liberal pela agenda social, mas como vimos, foi tarde e não restou tempo suficiente para reverter a opinião do povo argentino. Se essa mudança de centro-direita para centro-esquerda, a volta da centro-esquerda, vai melhorar de fato a economia da Argentina, é uma enorme interrogação. Mesmo no período em que Cristina Kirchner foi presidente, ou seja, mais à esquerda, a população já sofria com graves problemas econômicos. A chegada de Macri ao poder na eleição anterior foi justamente uma tentativa de reverter o quadro, o que não deu certo. Então, se trocar direita pela esquerda também é incerto para o futuro da Argentina, a única coisa que fica clara é que essa alternância de poder não é, de longe, não tem sido a solução. O que falta mesmo é um olhar para as reais necessidades da população, como mostram, inclusive, a situação que está acompanhando em outros países vizinhos. É o caso, por exemplo, do Uruguai, que nesse fim de semana, nesse domingo, também teve eleições. E é uma das eleições mais acirradas dos últimos anos. Depois de 15 anos no poder, a Frente Ampla, a esquerda do candidato Daniel Fernandes, vai disputar um segundo turno com o Partido Nacional, que é de direita, cujo candidato é o advogado Luiz Pou. E o resultado é incerto. O Fernandes teve mais votos no primeiro turno, mas agora no segundo turno não se sabe o que vai acontecer. A Frente Ampla comanda o Uruguai desde 2005. Ajudou a reduzir a pobreza, obteve bons índices de crescimento na área econômica na última década, só que nesse último governo, o índice de pobreza voltou a crescer de 6% para 9%. O índice de desemprego chegou ao maior patamar em 12 anos. Além disso, a gente falava um pouco mais cedo, né? A população uruguaia hoje precisa lidar com uma realidade diferente do que era praticada até então, que é a realidade da violência, provocada principalmente pelo crescimento do narcotráfico. Em 2018, o índice de homicídio chegou a 11,8 a cada 100 mil habitantes pela primeira vez na história do Uruguai. Também teve manifestações na capital, em Montevidéu, de novo. As motivações passavam longe da bandeira da ideologia, a população protestava, pedia ações de combate à pobreza, à violência. E aí você pode ir mais à esquerda, caso, por exemplo, da Bolívia, em que recentemente o Evo Morales teria que enfrentar o segundo turno pela primeira vez, né, depois de estar lá desde que a Bolívia foi fundada, né, e deu um jeitinho dele para ganhar no primeiro turno. Muitas críticas, inclusive dos observadores internacionais.
Quer mais um exemplo? Chile, que há mais de uma semana tem manifestações, viu as ruas da capital serem tomadas, mais de 1 milhão de pessoas, falo até 1.200.000 pessoas na última sexta-feira. Santiago tem 6 milhões de pessoas, tinha mais de 1 milhão nas ruas, um negócio espetacular, né? População chilena, país que exibe bons índices ali, os números, né? Desenvolvimento, crescimento econômico, números elogiados, admirados, citados aqui no Brasil. Muito bem, está mostrando à população uma insatisfação com esse sistema de saúde, de educação, também com as desigualdades sociais que ainda persistem no Chile. E aqui a realidade mostra que também não adianta olharmos apenas para os números. Quando eles escondem que existe uma massa significativa da população que está insatisfeita com a qualidade de vida. Ou seja, o que as manifestações que a gente está acompanhando em diversos países mostram é que existe uma realidade muito além da chamada ideologia, da direita, da esquerda e também muito além dos números. E que essa realidade precisa ser considerada pelos governantes, pelo Estado. Para começar, pelo menos seguindo os últimos acontecimentos, há um questionamento sobre a chamada agenda liberal, que há tempos vem sendo defendida, ganhou espaço também aqui no Brasil. Muito bem, essa teoria em que o Estado deveria interferir o menos possível na vida das pessoas vem sendo questionada nesses países, pois se mostra ineficaz, segundo os anseios da população. E aí é curioso que na tentativa de ganhar a eleição ou de conter protestos, governantes da direita logo adotaram medidas populares. No caso de Macri na Argentina, no caso do Piñera no Chile, também confirmando que a tal agenda liberal, por enquanto, não se sustenta. Mas não são ações populistas também que a população quer, né? Isso também não surte mais efeito, demonstrando que a população não cai mais nessas estratégias rasas. Isso não reverteu o resultado das eleições na Argentina, nem serviu para esfriar as manifestações no Chile e aparentemente também não deu certo na Bolívia, mesmo com a manutenção do atual presidente. Isso porque essas agendas de austeridade, de um lado, que prometem um Estado enxuto, mais liberdade econômica, passou longe, por exemplo, da agenda da qualidade de vida da população. Antes de cortar recursos na saúde, na educação, é preciso consertar toda a estrutura política e econômica do país. Não dá para implementar uma política liberal sacrificando primeiro a ponta mais vulnerável, que é a população. Não dá para cortar saúde e educação enquanto ainda se tem uma máquina pública inchada, com privilégios, mesmo que tenha sido diminuída nos últimos anos, caso do Chile. A população não está disposta a fazer mais sacrifícios, enquanto continuar assistindo que há um grupo sempre com privilégios. E também não está disposta a aceitar menos do que o Estado tem que garantir, que é saúde, educação, combate à violência, geração de empregos. E em meio a todo esse turbilhão sul-americano, né, qual é a lição ou quais são as lições que ficam aqui para nós, principalmente para o governo brasileiro? Primeiro, que pouco importa a bandeira que a população busca, qualidade de vida, e não se importa com rótulos, nem de natureza, se é de esquerda, se é de direita. Depois, que uma agenda liberal não pode sacrificar ainda mais a população pobre, acostumada a ser ignorada pelo Estado, ser lembrada apenas em épocas de eleição. Não dá para ser liberal com a população e conservador quando se trata dos próprios interesses. Estou falando dos interesses da classe política. Antes de ser liberal, precisa ter uma agenda de redução de desigualdades, principalmente para a saúde e educação. Os governantes aqui do Brasil também precisam entender que a população não quer mais esperar para ver mudanças acontecerem. A população quer já, um mandato que tem que ser suficiente, né? Quem disse que não é suficiente? E, finalmente, a população também não está interessada em saber de quem é a culpa pelos problemas que enfrentam. Ah, eu herdei a economia enfraquecida. Os índices atuais não são da minha responsabilidade. Não existe mais essa tolerância, essa relação ali entre o cidadão e o governante. Outra lição que fica, finalmente, é que as medidas populistas já não funcionam mais. Já venceram, assim como a tolerância para ações e políticas mal cedidas de um governo. São 7h38, a gente vai direto para Buenos Aires. O Sérgio Gabriel, repórter da Band, acompanhou a eleição por lá e tem informações ao vivo para a gente. Sérgio, hoje já vai ser realizado aquele café da manhã do Macri com o Fernandes. Bom dia, Sérgio.
Bom dia, Barão. Sim, hoje já deve acontecer o café da manhã entre o Macri e o Fernandes. O Alberto Fernandes, o vencedor da eleição argentina, eleito presidente aqui na Argentina, com 48% dos votos válidos, ele, nos seus primeiros discursos, logo após a eleição, ele já pediu para que se abreviasse esse período de transição, que fosse o mais intenso possível e que já se começasse a trabalhar para a posse dele no dia 10 de dezembro. Então o Macri, que ontem telefonou para ele, reconhecendo a derrota, imediatamente eles marcaram um café da manhã, hoje às 8h30 da manhã, na Casa Rosada. E Sérgio, quando ele toma posse? Dia 10 de dezembro. 10 de dezembro, ou seja, ainda nesse ano, não é que nem aqui no Brasil, que é só no ano que vem. E teve comemoração, o pessoal foi para as ruas aí em Buenos Aires? Sim, em alguns lugares houve uma comemoração, principalmente próximo do Comitê Central do Partido Peronista, do Centro Cultural, que se transformou numa espécie de bunker, né, da campanha peronista. Houve bastante comemoração no bairro de Chacarita, nos bairros mais populares aqui da Argentina. Hoje os argentinos, Barão, eles não acordaram apenas com a notícia de que eles têm um novo presidente eleito, né? Eles acordaram também com mudanças cambiais importantes aqui na Argentina. O Banco Central promoveu uma reunião ontem, domingo à noite, justamente para discutir a questão do dólar. O que se temia hoje era que houvesse uma corrida às casas de câmbio de argentinos preocupados aí com o futuro e que tentassem se proteger em dólares. E para evitar isso, o Banco Central decidiu estabelecer um limite de dólares que os argentinos podem comprar. Agora são $200 por mês, não mais, pelo menos até o dia 10 de dezembro. O que estava acontecendo aqui, Barão, é que nas últimas semanas os argentinos estavam comprando tantos dólares que, para equilibrar, para tentar evitar a desvalorização do peso, o governo estava vendendo reservas cambiais, estava colocando reservas cambiais importantes aí no mercado. E acho que a decisão agora é para que não acabem as reservas cambiais antes do novo presidente assumir, né, Barão? Claro, claro. Sérgio, ontem durante o discurso, em alguns momentos ali, o presidente Fernandes apareceu ali fazendo o sinal de Lula livre, gritou Lula livre, né? Enquanto isso, o presidente Bolsonaro lamentou a eleição de Fernandes, disse que não vai cumprimentar o novo presidente da Argentina. Como é que está repercutindo as palavras do Bolsonaro por aí? A questão o presidente Alberto Fernandes, desde o início da campanha eleitoral aqui na Argentina, ele foi visitar o Lula em Curitiba e ele tem dito muito claramente que ele é a favor da libertação do Lula. Ontem ele postou no tweet, como você disse, no discurso ele voltou a falar na necessidade do Lula sair da prisão. Essa questão econômica entre Brasil e Argentina, eu conversei com alguns economistas, alguns analistas políticos, o que eles entendem é que na hora que a coisa pegar mesmo, que o Alberto Fernandes assumir a presidência da Argentina, o pragmatismo vai ser mais importante que a ideologia. A Argentina enfrenta uma crise econômica gravíssima, mais de 50% de inflação ao ano, o empobrecimento da população, o empobrecimento da classe média. Então não dá para brincar e para abrir mão de um parceiro comercial tão importante quanto o Brasil. Agora, é claro que nenhum gesto de inimizade de parte a parte, ele é bem-vindo e ele faz bem para essas relações comerciais, né? Sérgio, a gente percebe esse anseio de mudança por parte do argentino também na eleição para o governador da província de Buenos Aires, né? Axel Kicillof, que foi ministro da Economia da Cristina Kirchner entre 2013 e 2015 e agora eleito como governador da província de Buenos Aires. Quer dizer, parece que todo o país, né, se uniu e demonstra esse anseio por mudança. Essa eleição do Axel Kicillof é uma eleição muito importante porque o peronismo volta a comandar a província de Buenos Aires, que é o terceiro cargo mais importante aqui na Argentina. A gente pode dizer que o cargo mais importante é o de presidente, o segundo cargo mais importante é o de prefeito de Buenos Aires, nesse caso ganhou um aliado do presidente Maurício Macri, e o terceiro é a província de Buenos Aires, o Axel Kicillof,
que foi ministro da Economia, como você bem disse, da Cristina Kirchner, é muito ligado ao kirchnerismo, que é uma espécie de peronismo de esquerda, né? Tem peronismo de todo tipo, de esquerda, de direita, de governadores, de intendentes. O Axel Kicillof é muito ligado à Cristina Kirchner, então a vitória dele no primeiro turno na província de Buenos Aires foi muito comemorada e realmente muito importante. Além da eleição para prefeito, para governador, houve eleição também, renovação de metade dos deputados no Congresso e 1/3 do Senado. Sérgio Gabriel, ao vivo de Buenos Aires, depois de acompanhar a eleição na Argentina, passou a madrugada em claro, trabalhando. Sérgio, gentilmente com a gente aqui, logo cedo na Band News FM. Bom trabalho para você, Sérgio, e até mais. Até mais, Barão. E Barão, só um último ponto aqui sobre a situação da Argentina, especificamente a situação econômica, né? Você falou no seu comentário que não tem muito a ver o anseio da população com ideologia. A população quer viver melhor, quer ter mais qualidade de vida. Aliás, é um anseio da América Latina e do mundo de modo geral. Na Argentina, há uma característica muito interessante da economia, que é a dolarização. Né? É um país em que você pode comprar dólares e o Sérgio falou dessa possível corrida aos dólares, né? Que acabaria de vez com as reservas da Argentina. Isso me fez lembrar do famoso Corralito, que foi no começo do século, né? Foi em 2001, quando pessoas até morreram. Dá para fazer uma ligeira comparação com o que aconteceu com o Fernando Collor aqui, né? Quando o Fernando Collor limitou o acesso às poupanças, aos investimentos da população. Na poupança. Exatamente. Então foi feita uma retenção de acesso aos dólares e teve gente até que morreu por causa disso, por contas para pagar, por falta de dinheiro para acessar, enfim. E nessa época, nessa virada do século XX para o século XXI, a Argentina chegou a ter um presidente que durou 8 dias, que foi Adolfo Rodrigues Sá. Foi uma sequência depois de Menem, né, que ficou 10 anos no poder. Menem foi contemporâneo de Sarney, de Collor, enfim, logo depois de Alfonsín veio Fernando de la Rúa, que durou 2 anos, Rodrigues Sá, que durou 8 dias, depois Eduardo Duhalde, que durou um pouco menos de 1 ano e meio, e aí foi eleito, sabe quem? Nestor Kirchner, né? Marido de Cristina, que foi o primeiro presidente do século XXI a cumprir um mandato, ele que faleceu depois, já no cumprimento do segundo mandato, e aí criou-se essa dinastia, podemos dizer assim, Kirchner. Então, arrematando, o que você falou logo no começo, né? O problema da Argentina econômico vem do século passado, né? E é muito mais complicado que o problema do Brasil, por N razões. E por isso essa busca sempre pelo dólar, né? O dólar é a referência, sempre que tem uma troca ali de comando, exatamente, como segurança. O peso, às vezes vale muito, às vezes não vale nada, né? O dólar pelo menos tem aquela média. E essa ação do governo agora, ontem, né, do Banco Central ontem, vai muito nesse sentido, né, do receio que o argentino tem do que virá pela frente.